Tá. Então, deixa eu só fazer uma abertura aí, Daniel, eu já passo a palavra para você, certo? Tá ótimo. Então, gostaria inicialmente, de cumprimentar a todos os presentes virtualmente nesses minutos, nesse tempo que nós vamos passar aí com o nosso amigo Daniel, dizer que é uma satisfação para a Associação Empresarial aqui de Canoinhas, para a Associação Empresarial de Mafra, para a Associação Empresarial de Itaiópolis, enfim, para o sistema, né? Para o sistema FACIS, que é muito importante esse momento que nós estamos atravessando, e sempre essa troca de informações é bastante gratificante. Eu queria cumprimentar aí o presidente da Associação Empresarial de Mafra, o nosso amigo Carlos, que está aí presente, né, Carlos? Provavelmente na sequência, mais para o final, vai fazer o uso da palavra. Eu queria cumprimentar todos os presidentes que estão aqui. Eu não estou conseguindo visualizar todos, mas parece-me que de Irinópolis, eu não sei se de Itaiópolis já está presente, mas deixo o meu cumprimento. E também gostaria de cumprimentar o Rafael, como ex-presidente aqui da Associação Empresarial aqui de Canoinhas, cumprimentar todos os associados de todas as associações que estão aí participando. Então, quero agradecer já inicialmente o Daniel, né, sempre muito pronto, dizer que é uma grata satisfação para nós, Daniel, ter essa oportunidade, né? Já tive a oportunidade de te ouvir em outros momentos e sempre muito interessante, muito gratificante, sempre contribuindo e inspirando a todos nós, né, com a sua forma de agir, de pensar, enfim, fazendo nós refletirmos sobre gestão de forma geral, que poderíamos dizer dessa maneira, né? Também quero cumprimentar todos os colaboradores das associações que se fazem presente aí, auxiliando, né? Sempre contribuindo com o bom andamento das entidades, enfim, com o sistema de forma geral. Então, sem muitas delongas, passo para o Daniel. O Daniel pode fazer a sua apresentação também, caso se sinta vontade, né? E dizer aí que estamos prontos para te ouvir e com certeza vamos aprender algo com você. E só para definir um pouquinho a metodologia, né? O Daniel vai conversando e nós vamos fazer de uma maneira bastante, né, Daniel, já combinamos, vamos dizer assim, bem à vontade, todos nós, quando tiverem perguntas, podem ir mandando no chat, a gente vai tentando responder e assim por diante nós vamos ouvindo, né? Então, também cumprimento o seu Wilton Hitzmann, que você faz presente aí de forma online, né, doutor Wilton? E dizer que é uma grata satisfação. Daniel, com você. O Gilmar acabou de entrar ali, mandar o boa noite. Gilmar, o presidente da Associação Empresarial de Itaiópolis. Uma satisfação, Gilmar, estar aí conosco também, né? E no final, com certeza, eles farão uso da palavra para fazer o arremate final. Beleza, Daniel? Fique à vontade. Beleza. Bom, inicialmente, obrigado, Reinaldo. É sempre um prazer aí atender o chamado, e ainda mais na região em que eu trabalho desde 1992. Você veja, a Mili tem raízes fortíssimas na região de Três Barras, de Canoinhas, e eu cheguei aí como estagiário, e graças a Deus a região abraçou a Mili abraçou o Daniel, e as coisas andaram muito bem. Eu queria aproveitar e agradecer a Associação Empresarial como um todo, de Canoinhas, de Mafra, de Itaiópolis, a Andréa de Souza, que formalizou o convite, nos ajuda aí também nos bastidores. Eu coloquei até, e talvez tenha sido feito a quatro mãos, com a própria Andréa e com o Reinaldo também, o assunto. Veja, nós poderíamos falar de vendas, nós poderíamos falar de oportunidades, mas eu acho que quando você fala em administração, você acaba podendo, dentro de diálogos, é essa a ideia, você falar de um pouco do tudo que acontece não somente nas empresas, mas dentro das nossas vidas de uma maneira geral. A família, o trabalho, por óbvio, a sociedade, a convivência da sociedade. Eu acho que, na verdade, as interações sociais nunca estiveram tão em voga ou estão tão necessário de se discutir.
E falar de administração é sempre um risco, porque quando você fala de algo que tem um aspecto muito amplo, você corre, assim, você pode entrar em algumas armadilhas de ficar extremamente acadêmico, você corre uma armadilha de ficar extremamente prático ou extremamente posicionado para um setor. Eu procurei aqui, na verdade, até desde do início das conversas, pegar alguns tópicos, chamar isso de diálogo mesmo, porque eu acho que isso tem que ser e deve ser interativo, até para que flua de uma forma mais inteligente para todos os lados, e tentar trazer algumas, talvez assim, provocações. Eu tenho participado de algumas lives e de alguns estudos com várias pessoas diferentes em vários locais e que têm realidades diferentes. E o enriquecedor não é, obviamente, você tentar entrar no mundo da pessoa que está ali passando a posição, mas pegar aquilo que ele está passando e usar o seu filtro. Ou seja, o filtro da sua necessidade, o filtro do seu negócio e, talvez, dentro de uma teoria tão ampla quanto essa, você consegue pensar ao que é algo de interessante, válido, importante, em posicionamento, em conceitos e talvez até em exemplos de conduta de um administrador. Então, até tendo em vista o seguinte, né, quando nós vamos aqui tratar da definição de administração, e eu procurei elencar alguns pioneiros, algumas pessoas que realmente fizeram a diferença. Nós temos que tomar cuidado, assim como uma pessoa que vai a um desfile de moda, entendeu? Em achar que lá no desfile de moda ele vai encontrar a roupa ou vestido perfeito para ele ou para ela. Na verdade, o que ele vai encontrar lá é um conceito. E esse conceito é o que está sendo usado naquele momento. Pois bem, na verdade, em administração, e principalmente quando se fala em administração moderna, o que nós temos, de fato, são vários conceitos que estão no ar. Agora, é óbvio que a gente não vai pegar uma ferramenta que está sendo usada para o Google e nós queremos implementar em uma empresa pequena, com poucos funcionários e com um mercado muito pequenininho. Se ela for adaptada, sem dúvida, isso será possível e até acho que é inteligente o fazer. Mas aí vem, novamente, aquilo que eu estava comentando, que se trata do filtro. E esse filtro, ele fica melhor quanto mais informações você coloca nele. A diferença entre informação e conhecimento é exatamente o exercício dela. Informação é o que nós vamos ter hoje. O conhecimento, os senhores, as senhoras vão adquirir na curiosidade das pequenas nuances que estão aqui, com nomes, com obras, com formas de visualizar o que é o problema, com ferramentas mais usuais recentemente para você detectar problemas e a tentativa de solucioná-los. E mais ou menos nesta linha que eu estou falando para vocês, de tentar pôr os pés no chão, não ficar tão ligado exatamente à vida acadêmica, eu pedi ajuda a uma de resultado, que é o senhor Lissone. E ele, gentilmente, colocou duas definições que eu gostaria de começar exatamente por elas. Eu espero que todos estejam vendo. Isso, na verdade, é uma definição bastante interessante, porque ela traz não somente o conceito de entradas, né? Então, vamos lá. A administração é a arte de fazer uma boa escolha dos recursos necessários, ou seja, são as entradas, utilizá-los de forma inteligente, ou seja, você tem que usar realmente o seu conhecimento para poder fazer as transformações devidas dentro do seu processo administrativo, para o fim desejado. Então, você tem um objetivo, mas você não pode, de forma nenhuma, esquecer do mercado. Porque se você abandonar o mercado, nada faz sentido. Então, é uma definição de administração visando o cliente, onde, na verdade, hoje, várias plataformas de estudo, eles realmente falam e dizem para que você tem que, de fato, ir em encontro às necessidades do mercado. Quem dita o mercado é o cliente, quem traz oxigênio para dentro da sua empresa é a venda.
Então, eu achei bastante feliz essa definição, e ela tem uma segunda definição que seria talvez até uma segunda camada, talvez um pouquinho mais voltada para a questão de adaptabilidade de como que a empresa deve se comportar, e eu vou tomar a liberdade de ler aqui com vocês. Então, com a dinâmica do mercado e do mundo, os planos devem possuir flexibilidade necessária para estar aptos para mudanças na entrada ou nas entradas com alterações no processo, adequando a saída às novas mudanças exigidas. Então, eu vou, inclusive, tomar a liberdade de, logo depois, fazer a explanação de uma das ferramentas que são exatamente o PDCA, que é um plano que trata exatamente de entradas. Você faz todo um processamento, você avalia como que você está atuando, e aí isso vira entrada de novo. Então, é bastante importante, eu achei bastante enriquecedor essas duas visões. Então, dentro das provocações que a gente vai tentar buscar hoje, eu selecionei aqui o seguinte: um pouquinho de história. Se a gente não olhar para trás, é muito difícil da gente conseguir mensurar o que nós estamos passando agora. Em que pese o que estamos passando agora dificilmente é mensurável, sendo que é único. Mas um pouco de história, um pouco dos grandes pensadores, algo de planejamento estratégico. Eu acho que é fundamental a gente falar exatamente sobre olhar muito mais a floresta do que a árvore. Às vezes você fica tão absorvido pelos seus problemas e pelo seu dia a dia, que esquece que o dia a dia de uma empresa ele não é tão curto quanto o seu. A empresa ela tem uma cinética diferenciada. Uma empresa voltada à área florestal, por exemplo, você imagina todo um manejo diferente, né? Nós somos indústria de bens de consumo, então, quer dizer, a gente tem uma velocidade que é coisa. Um supermercado tem a sua velocidade de entrada e saída. Então, existe a necessidade de um planejamento estratégico voltado exatamente com a visão do seu negócio. Como eu falei, eu vou colocar algumas ferramentas. Veja, vamos descolar um pouco, nesse momento, o título do fato de ser ou não ser moderna. Tem ferramentas aqui que não são nada modernas. Na verdade, tem uma ferramenta que é 1979, vocês vão ver aí, mas que, de fato, ainda é eficaz e eficiente. Então, não podemos abandonar isso. A bola está redonda, deixa ela rolar. Eu acho que é assim que a gente tem que rever ou revisitar o que foi inventado com qualidade. Vamos conversar um pouco sobre tendências modernas, que eu acho que isso é bastante interessante. E eu reservei um pedaço da nossa conversa para influenciadores modernos. Está muito na moda esse troço de influencer e tal. Mas, enfim, eu achei que valia a pena. Novamente, a gente tem que ter a noção de qual é a utilidade disso para dentro dos nossos negócios. A administração de empresas gigantes ou a administração de um grupo pequeno, familiar, ela tem conceitos muito próximos, ou seja, por muitas vezes o olho do dono, como diz lá o velho ditado, ele consegue fazer saltar aos olhos problemas, pendências, necessidades de atuação de uma forma mais rápida do que uma grande. Mas essas ferramentas e esses influenciadores, eles conseguiram, de certa forma, para grandes corporações, ter esse olhar voltado para resultado, ter esse olhar voltado para lucro, ter esse olhar voltado para a gente. Então, acho que foi interessante isso, e eu peço que vocês, no segundo momento, depois de analisar, esse material vai ficar disponível para vocês, que tenham a curiosidade, porque seja um administrador, seja um engenheiro, seja um médico, seja um advogado, a curiosidade é fundamental. Você tem que estar indignado, existe a indignação pelo conhecimento. Eu acho que esse daqui é o grande objetivo que a gente tem nessa noite aqui, às 6h30 da tarde, na quarta-feira. Então, nós vamos começar com um pouquinho de história, e eu separei aqui, através de um site que eu preciso colocar, que se chama História Digital. Eu peguei isso daqui, eu achei bastante interessante, porque eles fizeram uma seleção de pessoas
que, particularmente, na minha visão, de fato, lá desde 1911, com o Taylor, e terminando lá em 1968, essas pessoas elas conseguiram fazer uma leitura bastante interessante do momento, olhando para frente. E lembre-se, você administra o futuro. Você administra hoje com o histórico que você possui, com os problemas de hoje, mas com a visão lá da frente. Eles fizeram isso com um determinado grau de maestria. Existem outros, eu acho que aqui ficou, por exemplo, o Henry Towell não está, York Wen, o Alexandre Church, o Max Weber, que é fantástica a obra dele, Ronald Fisher, eles não estão nessa lista, mas isso é uma escolha. Poderia estar aqui, é como fazer uma seleção dos melhores jogadores de futebol do mundo e dizer, não, mas, poxa, você não colocou o Maradona? Não, mas Maradona não era nada. Não, gente, olha, cada um tem a sua maestria em cada uma das suas áreas. Aproveitando aqui, tem as duas definições do Lissone que estão lá na frente. Veja como a definição que é usada de uma forma usual, eu diria técnica, ela é menos completa do que a que o Lissone nos proporcionou. Veja aqui, ó. Concebemos a administração como a função que coordena o esforço das pessoas para cumprir metas e objetivos, através do uso de recursos de maneira eficiente. Veja que aqui, nessa definição, nós não temos exatamente aquela retroalimentação, ou seja, de você avaliar resultado, adaptar o seu processo, adaptar eventualmente as suas entradas para ter melhores resultados, melhor lucro, melhor atendimento ao cliente, enfim, no que você estiver buscando de alguma forma. Então, vamos lá, passando muito rapidamente, eu queria falar algumas coisinhas. Eu tomei o cuidado de colocar as obras de cada um, as principais são, cada um tem 13, 8, 9 livros. Por favor, a gente não vai entrar, nem imagino que vocês queiram entrar exatamente na filigrana de cada um deles, mas esse Taylor ele tem algo de diferente, porque ele foi o primeiro a tratar a administração como uma ciência, de fato. E ele colocou a seleção e o treinamento e o tratamento do trabalhador em um patamar acima. Nós estamos falando em 1911, onde quem era proletariado era proletariado, quem era dono de empresa era dono de empresa. Ele já teve uma visão bastante diferente, tendo nascido nos Estados Unidos, ele nasceu em 1856. Veja que ele foi extremamente moderno. Então, ele teve uma articulação do trabalho com a ciência, ele tentou mesclar as duas coisas. Uma pessoa que eu achei fantástica, inclusive, é esse francês, o Fayol, bastante conhecido. Ele viu pela primeira vez, ou pelo menos vendeu a ideia de ver a empresa como um todo. Ele foi responsável pela divisão do trabalho, a igualdade de tratamento, veja que os tratamentos eram diferenciados para cada área, e a remuneração justa e principalmente garantida. Veja que até a remuneração não era certa naquelas épocas. Uma outra pessoa que eu achei interessante, por motivos óbvios, é o Henry Ford. Todo mundo sabe que ele foi o pioneiro na verticalização da indústria, onde ele simplesmente ampliou desde pneu, parafuso, enfim, ele veio até aqui na Amazônia tentar fazer um projeto que, infelizmente, não deu certo, mas de plantio e colheita com vistas à borracha para produção e fábrica de pneu, enfim, ele foi longe. O que vale a pena lembrar dele é a intensificação, ou seja, realmente ele faz absolutamente tudo, economicidade e produtividade, então ele foi o dono da ideia da linha de produção. Tem até lá atrás, existia uma ideia do Adam Smith de linha de produção, onde ele deu um exemplo de que uma pessoa poderia fazer 20, veja só, 20 alfinetes por dia. Ele tinha que cortar, afiar, colocar a ponta, eram 20. Se você usar o conceito da linha de produção, é tão exponencial que em 20 pessoas é possível produzir mais de 13 mil. Isso é um exemplo lá do passado. Então, veja que essas pessoas, de fato, contribuíram, de uma maneira geral, para uma revolução administrativa. Estamos falando aí em 1929, né? Veja lá.
O George Maio é um cara que não é muito citado, mas eu acho que ele é muito atual. Por que que ele está aqui? Ele está aqui porque ele foi o primeiro a levantar, lá em 1933, que o centro, da verdade, das grandes viradas, seja de tecnologia, seja de produtividade, seja de gestão de uma maneira geral, estava e está, até hoje, na minha concepção, em pessoas. Então, ele foi o primeiro, aqui, ó, a Escola de Relações Humanas, é ele que foi o que entendeu em que um grupo que esteja alinhado, que se entenda, que tem um objetivo de comum, é um grupo diferenciado com relação ao seu concorrente, com relação ao que se tem no mercado. Então, é por isso que ele está aí. Agora, vem um biólogo, veja bem, assim, tem até uma brincadeira, né? Se quer botar um ministro da Economia que funcione, se contrata um turismólogo, que daí dá mais certo, que não é o nosso caso. Hoje em dia até estamos bem. Mas esse biólogo aqui foi o primeiro a tratar uma empresa como um organismo. E, para se ter um organismo, todas as partes desse organismo têm que ser coerentes. Então, se você tem contas a receber, você tem que ter exatamente um tamanho de contas a pagar relativamente igual ou proporcional, desculpa. Você tem um ativo, você tem um passivo. Existe toda uma correlação que é mais ou menos ligada, linkada ao corpo. A empresa tem que fazer sentido, a empresa tem proporções que devem ser respeitadas, tal qual uma perna, um pé, que não pode ser um pé gigante para uma perna muito fina e assim sucessivamente. Ele é o dono da teoria geral de sistemas, que é exatamente a saída com o seu ambiente de acordo com o fluxo de entrada. Eu achei que valesse a pena a gente colocar esses daqui com uma fonte de ir buscar e se preocupar e talvez trazer deles algum tipo de mensagem. Agora, como eu falei para vocês, eu separei 3 que falam muito do planejamento estratégico. Daí vocês podem dizer, nossa, mas olha, eu estou com dificuldades operacionais na minha empresa. Se eu estou com dificuldades operacionais na empresa, eu não tenho tempo para pensar em estratégia. Veja, talvez seja exatamente a hora. Por quê? Porque quando você pensa em planejamento estratégico, você está pensando em como sua empresa vai se comportar para diferentes desafios, vamos colocar assim. Então, uma das coisas que realmente precisa ser feito é o gerenciamento com relação à inovação. Tem uma frase feliz do Einstein que diz que você não consegue resolver problemas que foram criados em um determinado nível de consciência ou de mentalidade, se você não evoluir de mentalidade ou evoluir de consciência. Então, na empresa, isso é bastante válido. Então, quando você fala em planejamento, planejar, invariavelmente você tem que tratar do tema inovar. O Peter Drucker foi um inovador desde sempre. Ele nasceu numa família de políticos e de empresários influentes, então na casa dele se respirava assuntos ligados à política e assuntos ligados à economia, ligados à empresa. Então ele foi um cara que desde sempre bebeu de ideias diferentes, de pessoas diferentes, de conceitos diferentes. E ele foi o primeiro a dizer assim, ó, novas ideias são sempre muito bem-vindas, mas a combinação de novas e velhas ideias é exatamente um grande caminho. E a adaptação de ideias de outros campos dentro da sua realidade é mais do que bem-vinda. Então, o que ele quer dizer com isso? É o seguinte, é aquela história lá do desfile de modas que eu estava falando. Você não vai querer, dentro de uma palestra, dentro de uma conversa como essa, dentro de uma sala de aula, dentro de um livro famoso que esteja nos top 10 do ranking de administração do mundo, enfim, você não vai querer chegar lá e achar, meu Deus, olha aqui, isso daqui foi escrito exatamente para a minha empresa. Não. Mas existem pensamentos e forma de estruturar pensamentos
que são extremamente válidos. E quando se fala em estruturação, é muito importante que não importe exatamente assim qual é o tamanho da empresa, mas que a gente tem a organização dela sendo feita por desempenho. Meritocracia é fundamental. Não é porque é primo do dono, não é porque é cunhado, não, 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 não. É meritocracia. Se ele está dentro de um posto daquele trabalho, ele tem que estar desempenhando o melhor possível dele para que o grupo extraia com ele o melhor do grupo e com o grupo você ganha competitividade no cenário regional, o cenário estadual, enfim, aonde você está inserido. Então, é muito importante essa questão da organização por desempenho. O nível, assim, ó, o mínimo possível de níveis gerenciais. Como é que é isso? A gente estava acostumado a ver no passado aquelas estruturas piramidais onde você tinha muitas diretorias, você tinha assim vários, depois das diretorias, várias chefias, muitas gerências, enfim, chefias, gerências, responsáveis. Esse tipo de coisa, na verdade, ele não traz agilidade, ele traz engessamento, é uma dificuldade de comunicação. E tem uma coisa que, para quem trabalhou em estruturas mais pesadas, sempre comenta isso, e nas leituras que você faz, e principalmente colegas que estão sempre são bastante afirmativos com relação a isso, que é a fogueira de vaidades. Isso queima pessoas de grande valor dentro das corporações, ou escondendo elas dentro de pequenos clubinhos, ou então mandando essas pessoas para a rua porque o seu posto está ameaçado. Então, realmente, o que ele defendeu lá atrás, de você trazer para o mínimo o possível os níveis dentro da hierarquia, é bastante fundamental e necessário até hoje. Capacitar os gestores do futuro. Eu separei para cada um deles algumas frases que eu achei bastante contundentes. E como isso daqui é um diálogo, eu não quero aqui ficar dizendo, olha, teoria tal. Não, 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 não. Existem frases que elas são tão contundentes que atrás delas você pode ver, inclusive, a teoria. E como eu falei já, eu estou aqui muito mais para despertar uma certa curiosidade com relação à administração, gestão, planejamento para vocês, e para que vocês percebam que na nossa região, eu digo nossa porque eu estou aí desde 92, então para essa nossa região é necessário uma organização um pouco maior com relação aos possíveis resultados que essa região pode chegar a ter com relação ao restante do estado. Não é esse o objetivo dessa conversa com vocês, mas veja que quando as empresas são melhores administradas, quando as pessoas são melhores administradas, invariavelmente a nossa sociedade cresce. Assim, quando a sociedade cresce, cresce o poder de você filtrar melhor as solicitações e chegar de uma forma um pouquinho mais assertiva com relação ao que se precisa para a nossa região aí. Então, eu acho que é importante a gente olhar para o Peter Drucker com isso, não no sentido de adaptar o que ele fez, sei lá, com grandes contas. Ele foi um grande colaborador, por exemplo, da GM, mas assim, com o conceito que vale para as nossas casas, que vale para as nossas pequenas empresas, vale para os nossos pequenos negócios, vale para a nossa cidade, vale para o nosso bairro, vale para o nosso estado e a interação dele com o resto. Então, eu acho que vale a pena. Uma coisa que eu deixei aqui anotado, que já ia passando, que é o seguinte: por incrível que pareça, ele evidencia um troço que é fundamental na administração. Ele fala em administração por objetivos. Só que ele comenta que em 90%, veja bem, em 90% dos casos, as empresas não têm os objetivos claros e corretos. Então, qualquer estrada é igual se você não sabe para onde vai. Né? Isso é bem antigo, está lá no Alice País das Maravilhas. Está lá o gato que fala exatamente para Alice, para onde você quer ir?
Eu não sei. Então, tanto faz se a estrada vai para a direita, vai para a esquerda. E empresas é assim. Onde você está, onde você quer chegar. Isso eu escutei bastante dentro da milha, aliás. É importante isso daqui, objetivos claros, aonde você está, o que você tem como meta e como e o que você está fazendo para chegar a ela. Então, agora, eu queria dizer o seguinte, tem algumas frases que realmente valem a pena ser colocadas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Veja bem, escutem primeiro e fale depois. Fundamental. Isso vale para tudo. Né? Deixa eu pegar aqui, porque, na verdade, está um pouco... eu estou tendo problema de ler aqui, porque tem fotos na frente da coisa, então eu vou ler do lado de cá. A administração é fazer as coisas direito, liderança é fazer as coisas certas. Então, administrar é fazer direito, liderar é fazer certo. A única fonte de lucro é o cliente. Não existe outra. Então, por favor, quando nós colocamos lá na frente, lá que o Lissone colocou, olha, você está de olho no mercado? Se você não está de olho no mercado, tem algo que não está correto. Você deve se preocupar com isso. Cada decisão é arriscada. Ela é um comprometimento de recursos presentes com um futuro incerto e desconhecido. Então, você investe agora em algo que você lutou para vender e receber, que aqui no Brasil tem essa parte que é importante. Né? Receber também é um desafio. Então, e você está apostando num futuro que você não conhece e que ele é completamente incerto. Hoje é a prova inconteste disso. Né? Ou seja, ninguém poderia prever, nem mesmo aquela teoria do cisne negro, que é exatamente algo completamente aberrativo, explica exatamente como que nós estamos e para onde vamos no meio dessa pandemia toda. Uma outra frase que eu achei bastante interessante, gostaria de dividir, é: o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, não é, mas com um futuro de decisões presentes, entendeu? Então, as decisões são de agora. O que vai acontecer depois é exatamente fruto do que você está decidindo agora. E o que pode ser medido pode ser melhorado. Aqui tem mais algumas outras frases, mas eu acho que o importante com relação ao nosso saudoso Drucker é exatamente isso. Vamos seguir. O Porter, esse é o que eu me referi com relação a uma certa armadilha que eu poderia estar me colocando quando eu falo que é diálogo sobre administração moderna. Porque essa teoria do Porter é uma teoria de 1979. Você, poxa, Daniel, mas, cara, será que está certo? É isso mesmo? Não é. É exatamente isso. O Porter, lá atrás, ele foi genial com relação a pontuar o que, de fato, deve ser analisado com relação a empresas com problema, ou seja, empresas atuais andando, virando, ou futuros investimentos. E ele colocou a rivalidade, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos concorrentes e ameaça de produtos ou serviços. Essa análise de Porter, que na verdade tem um nome bonitinho, que foi adaptado agora, que está lá nas ferramentas que nós vamos conversar depois, que é a análise SWOT, que é, na verdade, a abreviação disso daqui, só que com o nosso querido idioma inglês. Então, cada uma delas tem assim um conceito muito simples de ser visto. Olha, como que estão os teus concorrentes? Estão se matando? Não, não estão. Existe margem? Opa, existe. Então, que bom. Como é que está você com relação aos teus fornecedores? Você é desse tamanho aqui, não faz a menor diferença para o fornecedor? Você está na mão dele. Como é que está você com relação aos teus clientes? O número deles e o tamanho deles em relação a você? Você vai se posicionando dentro do teu universo para poder fazer um plano com relação ao que você tem de fato e não ficar se enganando que você vai produzir um custo e o teu cliente vai engolir. Se ele for maior que você, ele te diz, desculpa, eu já tenho um outro fornecedor. Aliás, estamos quase nessa no papel higiênico, né, Rafael?
a ameaça de novos concorrentes e a ameaça de produtos e ou serviços que viriam de uma outra forma. Então, eu acho que vale a pena passar, e por isso que eu coloquei o Porter aqui, exatamente pela forma com que ele colocou, de uma forma simples, bastante simples, o que de fato é importante dentro de uma empresa lá de trás e que continua sendo vivo hoje. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar com relação à liderança em custo, diferenciação ou foco, que você pode fazer o melhor e cobrar por isso desde que o mercado te pague. Você tem que ser o menor preço possível, então consiga escala. Faça, mas tem que ter volume. Ou então foco, onde você acha um nicho de mercado e que esse nicho de mercado vá conseguir te trazer a rentabilidade que você precisa do tamanho do negócio que você está projetando. Então, por isso que eu trouxe os insights do Porter aqui para a gente, pelo menos, formar uma ideia. O Gary Hamel, ele tem o que eu coloquei lá na frente com relação à inovação. Eu coloquei também as frases que eu acho que são bastante atuais, inclusive ele continua atuando, ele é um professor em Harvard. Olha, pessoas com iniciativas não esperam ser perguntadas e não precisam ser mandadas. Elas buscam novos desafios e estão sempre à procura de novas maneiras de agregar valor. Então, na verdade, é o seguinte, quem falou isso não faz muito tempo, ele já é falecido, foi a pessoa da Apple, o Steve Jobs. Ele falou, eu não contrato um engenheiro para dizer para ele o que eu espero, eu quero que ele traga para mim o que eu preciso. E ele tem que entender dentro do meu negócio quais são as principais necessidades. Então, essa forma de ver é uma forma extremamente atual, onde você realmente entrega, delega para o seu time a necessidade de crescer, o que o seu time traga as formas ideais de fazer a tua empresa crescer. Liderança não se define pelo exercício do poder, mas pela capacidade de aumentar a sensação de poder entre os que são liderados. Então, essa sensação de poder dos liderados, ela só é dada quando você dá a oportunidade dele de colocar as suas ideias, de mostrar a sua criatividade, de mostrar a sua dedicação, seu comprometimento, aquele ar de empreendedorismo interno, onde ele se sente parte da empresa. Então, isso é muito, muito interessante. Gestão de mais e liberdade de menos mina a iniciativa dos funcionários e deixa pouco tempo e energia para a inovação. Então, a pressão absoluta por resultado, o horário que você tem que chegar exatamente. Você vê que hoje as administrações modernas elas estão colocando muito mais responsabilidade em quem está trazendo do que simplesmente um cara na gerência com um chicote na mão. Quer dizer, essas coisas elas vêm sendo mudadas. E aqui eu coloquei os 8 mitos dele, que é muito conhecido, o Gary Hamel, com relação à busca para a inovação. Então, nem sempre elas começam grandes, elas não se limitam em produtos, pode ser processo, pode ser maneira, pode ser forma de se chegar ao seu público-alvo. A inovação só é para produtos de primeira linha, isso não existe. Não pode ser ensinada, ela é ensinada. Inovar é uma matéria hoje em dia. Inovação é você, como todo mundo fala, assim, sair do quadrado, como eu tinha falado antes, de você tentar buscar a floresta e não a árvore, sair um pouco do teu dia a dia para dar uma oxigenada. Eu acho que isso é fantástico. A inovação é arriscada? Não. Arriscada é não inovar. Olha, é fundamental você olhar para o seu processo, olhar para o seu produto, olhar para o seu cliente e estar sempre buscando alguma coisa que instigue você a melhorar, a fazer esse giro. É fundamental. E o último aqui, que é um mito total, inovar é uma exceção. Não, quem inova é a Apple, lá com o iPhone 11 que chegou. Não, você pode inovar com pequenas ideias, pequenas coisas, e muitas vezes ouvindo quem está próximo a você, que são as pessoas que trabalham contigo. Agora, vem esses são os três momentos, eu diria, as três pessoas
que eu coloquei, assim como lá os historiadores e os que trouxeram a questão de filosofia, desculpa, da filosofia da administração de uma forma muito mais pensada e muito mais atual. Uma coisa que eu acho que é fundamental é o seguinte, principalmente para essa nossa conversa aqui, que não é uma aula, é algo que tem que ser descontraído, eu queria que vocês imaginassem o seguinte: vocês têm digamos que vocês tenham uma pessoa que os ajude na limpeza de casa, tá? Essa pessoa, você chega para ela e diz: olha, eu vou trabalhar e eu quero que esteja tudo limpo. E volto às 6 da tarde. Muito bem. O que é tudo limpo? Se você não administrar, se você não chegar e dizer: olha, por favor, eu gostaria que você limpasse os vidros uma vez por semana, eu gostaria que você limpasse o banheiro todos os dias, eu gostaria que você limpasse a área do lado de fora 2 vezes por semana, não vai ficar muito mais fácil para a prestadora de serviço entender o que é preciso para que você a reconheça como uma boa profissional? Então, administrar é isso também. Não é só negócio. Nós temos a nossa casa, nós temos os nossos filhos para administrar, o nosso casamento, para quem não é casado, o nosso namoro, o nosso perfil para quem não está nem namorando. Enfim, são várias coisas que vivem exatamente dentro desse guarda-chuva total que é a administração. Então, na nossa vida, planejar, controlar, coordenar e dirigir os nossos rumos é muito importante. Eu nunca vi ninguém tendo sucesso profissional fora o mundo artístico, que proporciona, na verdade, até certo endeusamento conforme o comportamento da pessoa, mas se você for para o lado empresarial, de fato, um empresário que tem uma vida completamente desregrada, ele está fadado a médio ou pelo menos, talvez a longo, para alguns mais sortudos, depende do tamanho do caixa que ele consegue gerar, mas ele fatalmente está condenado a ruir. Então, assim, a administração da pessoa é extremamente fundamental para o negócio que a pessoa tem. E aqui eu quero fazer mais alguns insights isolados, que é bastante importante a gente falar sobre isso. Assim, o que é a imagem? Qual é a imagem que você quer vender? Se a empresa for você, como que você quer ser conhecido? Como que você gostaria que as pessoas falassem sobre você? Na verdade, todo esse valor ou toda essa imagem que você precisa ter, você tem que lembrar o seguinte, que é o que você vale mesmo, ou o que a empresa vale, menos a expectativa que você gera. Por quê? Se você gera uma expectativa enorme com relação a você ser um sujeito educado, um sujeito requintado, e de repente você vai ao banheiro e não lava a mão, você tinha uma expectativa muito grande, mas a sua qualidade é muito pequena. Logo, a sua imagem foi lá para o chão. Então, dentro da empresa, existem várias maneiras de você conquistar e falar. E hoje em dia tem um troço que chama branding, que na verdade é cuidar do seu nome, cuidar da sua imagem, fazer com que a sua ética prevaleça em cima do seu produto. Isto é fundamental. E a competitividade, que tem a ver exatamente com a imagem, é você ser melhor que o seu concorrente naquilo que o seu cliente valoriza. Não adianta nada você ser excelente em um determinado ponto e o cliente não estar prestando atenção àquilo. Você tem que ter uma linha de comunicação com o mercado que te deixe vivo, que te traga frescor com relação a como que o teu cliente está esperando ser atendido, com que produto, de que maneira, porque se você não o fizer, o seu concorrente está fazendo sem a menor dúvida. Falando em valores humanos, lá eu comentei que um dos pensadores foi um dos primeiros exatamente a trazer isso à tona e que hoje em dia, desde de todas as revoluções, ficou completamente afirmado que todas elas disseram respeito sempre às pessoas. Tem eu espero que não está, provavelmente não está na lista dos livros, mas o Homo Sapiens do Harari, do Yuval, eu acho que vale a pena ser lido,
por vários conceitos que ele traz e até a forma com que ele traz a história da humanidade. Mas eu fiz um pequeno resumo das grandes revoluções que aconteceram e que nos mantiveram vivos. Assim, ó, nós tivemos o Homo sapiens lá atrás, que, na verdade, nós somos filhos dos homens que não entraram na caverna. Os que entraram na caverna foram devorados por os bichos que estavam lá dentro. Então, nós somos filhos de pessoas que têm certa precaução com relação à vida. E a reforma, a revolução cognitiva foi o que fez nós sonharmos, a gente pensar. E isso de sonhar e pensar facilitou o transporte de informação. Eu conto história para o meu filho conta para o meu neto, e isso se perpetua. A partir dessas histórias vieram informações, e nós, hoje, estamos fazendo o quê? Trocando informações. E quando se fala em administrar, olhando agora e vendo o futuro, não deixa de ser um sonho. Só que, para não ficar empírico, na mão simplesmente do que Deus ou do que o acaso pode te trazer, existem várias ferramentas que nos trazem não a possível 100% certeza de estar no caminho certo, mas que as resultantes dos esforços das pessoas que estão contigo estão alinhadas dentro de um bom caminho. Então, as revoluções que eu coloquei, todas elas, inclusive a científica, hoje a tão propagada Revolução 4.0, não esqueçam, a Revolução 4.0 não é nada sem um homem 4.0, sem uma mulher 4.0, muito bem preparada, muito bem formada e pronta para absorver os impactos das mudanças que são cada dia maiores do que era. Por exemplo, há 10 anos atrás, um profissional de venda aí em Canoinhas, ele tinha que saber um determinado tamanho de informações para poder fazer uma venda de uma calça, por exemplo. Hoje em dia, com a internet, o mesmo profissional ele tem que saber pelo menos 10 vezes mais informações para fazer a mesma venda. E detalhe, com uma margem muito menor. Então, veja que as revoluções vieram para dificultar ou pelo menos para exigir mais do treinamento do trato humano. Então, esse slide tem esse cuidado para pensar um pouquinho mais de que a administração está ao nosso redor, que a administração não é simplesmente algo acadêmico que deve ficar lá, que as empresas elas não têm necessariamente que ter 2.000 empregados, que ter faturamento bilionário para se preocupar com coisas que são do dia a dia corriqueiras. Um profissional bem atendido, bem relacionado com o seu cliente, que está de olho no que está hoje sendo necessário para fazer a venda, é tão importante para um Google quanto é para uma empresa que vende um pão na esquina aí de Irineópolis ou de Mafra. Então, acho que é bastante importante esses segmentos das provocações que eu fiz, não tanto pelas pessoas com as quais eu escolhi, mas muito mais para que vocês, através dessas, busquem outras. E a ideia é exatamente isso, instigar. Eu acho que essa é fundamental. Agora, vem uma questão de ferramentas. Veja, as ferramentas mais utilizadas, existem tantas, e na hora de escolher, eu tive que escolher assim como eu escolhi as pessoas com as quais eu coloquei aqui. São ferramentas que, de fato, em você, se você não traduzir para o seu universo, elas vão fazer pouco sentido. Mas, veja, quase que de uma forma unânime, essas que estão listadas aqui, então nós temos a análise SWOT, que eu falei lá atrás, lembre-se, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. É exatamente aquele outro conceito que eu tinha dado. É importante a gente falar que a oportunidade, a gente está falando do futuro. A administração é apostar no futuro. Então, você simplesmente escrever aonde você é forte, ter a certeza de onde você não é bom, buscar qual é a oportunidade que você tem e saber que você tem ameaças e colocar isso num papel, não precisa usar a ferramenta da forma que ela está, deem um Google
e peçam por imagem em análise SWOT, que vai aparecer exatamente, inclusive tem algumas tabelas que você pode editar e fazer. Mas o fato de você saber onde você é melhor, onde você é ruim, já te coloca em um outro nível, porque muita gente vai no voo cego e vai embora. Eu achei bastante importante eu colocar isso daqui. Lembrem-se do ciclo PDCA, que eu comentei. Eu acho que ele é bastante interessante porque ele faz exatamente a checagem, o giro, aquilo que o Lissone comentou lá na definição de administração dele. Eu acho que tem a ver, eu acho que é bastante prudente. A gente sempre está planejando, executando, verificando, mas agindo, porque a inação é o pior defeito do empresário, o pior defeito de um administrador, o pior defeito de um empregado, o pior defeito de um gerente. Não agir é mais caro do que agir de uma forma errada. Acreditem, isso está mais do que comprovado ao longo do tempo em diferentes tipos e tamanhos de empresas. É muito importante que se tenha essa noção. Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu achei bastante interessante, ele tem tudo a ver com relação ao planejamento que está aqui no primeiro item do PDCA. Ele fala o seguinte, que se me derem 6 horas para eu derrubar uma árvore, eu vou passar 4 horas afiando o meu machado. Por quê? Porque planejar é melhor você perder tempo, entre aspas, planejando, do que você agir, criar retrabalho, criar custos, agir novamente, criar retrabalho, criar custos. Você entende que o planejamento, quando feito com pessoas capacitadas, com um grupo direcionado, um grupo coeso, é uma ferramenta extremamente importante para você fazer o teu plano, executá-lo, verificar como que esse plano está andando e agir novamente para que ele entre dentro do que você, na sua expectativa de produto, de mercado, você imagine ser a solução. O Ishikawa está aqui porque isso é fundamental. Espero que lembrem que é a espinha de peixe, onde você tem um problema ou um objetivo e você coloca todas as causas nele. É uma forma visual, é uma forma inteligente e principalmente interativa de você, do seu time, das pessoas que estão contigo, chegarem e verificarem e deixarem bem visual qual é o problema que você está tendo naquele momento. Eu não sei como é que nós estamos, Reinaldo, com relação a tempo e tal. Existe a vontade de algum comentário aqui no meio? Eu posso terminar essas ferramentas? Enfim, aqui tem uma incoerência muito grande, né? Que a gente está falando que é diálogo, mas o diálogo só o gaúcho fala, quer dizer, está meio estranho. Não, eu acho que nós podemos ir, né, Daniel? E aí, no final, a gente faz as perguntas para não te interromper aí. Acho que é mais interessante. Tá bom. Então, assim, dentro daquele espírito de que a grande maioria das empresas fazem uma grande salada com relação aos seus objetivos, e tanto a ponto de que um grande pensador falar que 90% das empresas não têm os seus objetivos muito traçados, vem aqui o KPI. KPI, assim, Key Performance Indicators. O que é isso? Isso são a ferramenta de gestão que indica desempenho. Então, é o seguinte, é um painel de automóvel. Tá? Você vai dirigir hoje na BR-116, que tem um radar a cada 30 metros. Daqui a pouco eles vão estar multando quem está passando a pé ou a cavalo ali. Então, assim, se você não tiver para dirigir um medidor, um rodômetro, um medidor de velocidade que você saiba a quanto você está, você vai ser multado. Dentro de uma empresa, você tem N relógios e você tem que determinar dentro daqueles relógios quais são os mais importantes para você. Se é faturamento, se é custo, se é número de clientes, se é positivação, que é quando você vende mais de uma vez para o mesmo cliente, se é margem em cima do produto, você tem que saber o que você quer. Tem um ditado chinês que é o seguinte: cuidado com o que você deseja, você pode alcançar, mas você tem que escrever. E esses KPIs sempre são um calcanhar de Aquiles
de muitas e muitas empresas, grandes, médias, pequenas, existe uma confusão muito grande, onde o cara trabalha lá em cima no estratégico e esquece de dizer o que ele espera das pessoas que estão trabalhando com ele. Então, é bastante importante isso. O Six Sigma é bastante conhecido, também nada novo, vem lá do Japão, vem da qualidade total, assim como tem o 5S. Eu coloquei ali muito mais como provocação, para que vocês deem uma olhada. Não é meu intuito aqui explicar exatamente do que se trata, mas eu acho que é importante a gente colocar o seguinte, assim, ó, do que eu acho fundamental falar é o BDCA, então por isso que eu gastei bastante tempo conversando sobre ele. Eu gostaria de falar do 5W2H, que tá por último aqui, mas uma das coisas que é bem recente é um modelo Canvas. E aí é o seguinte, esse modelo Canvas, ele é uma ferramenta, mas é uma ferramenta estratégica. E eu acho que a grande maioria das empresas ainda tem problema no nível tático, ou seja, ainda tem problema no como fazer, no que fazer, no dia a dia, no relatório correto, no que prestar atenção e não olhando lá na frente. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei aqui, porque eu acho que é atual, é moderno, é uma ferramenta em que você consegue colocar absolutamente todas as funções da empresa, e daí eu vou aqui com vocês dar uma lida. Então, veja que aqui não está falando de lucro, já está falando de valor, é um conceito melhor, é um conceito que incute imagem, aquele troço de branding que eu tinha falado antes, é uma coisa bastante moderna. Relacionamento com os clientes, veja onde está, já está aqui em cima, é o valor da empresa e o cliente que está lá, que já está de olho. Quais os canais para você chegar no seu cliente? Segmento, quando o teu cliente é uma farmácia, quando o teu cliente é um supermercado, quando o teu cliente é um empresário que está querendo vender um serviço, quando o teu cliente é um agricultor que você está querendo vender o teu serviço, enfim, você segmentar esses clientes e saber que cada um tem a sua necessidade e você atende exatamente ela. Falar de receita, porque obviamente sem dinheiro nada para em pé, os seus custos são exatamente como unha, que empresário, custos em unha tem que cortar toda semana, tem que ficar exatamente de olho nisso. Quais são os seus parceiros chaves nisso? Quais são as atividades chaves? E quais são os recursos que você vai empregar? Lembrando, de novo, que é bastante importante essa questão de recurso, que lá de trás, já da administração, tanto que o Adam Smith já falou que os recursos são escassos. Então, tem que ser tratados dessa forma. A gente precisa olhar com um olho de lince para dentro dos nossos planos de contas, e para isso você pega o teu contas a pagar, seja qual tamanho você tenha. E aí você veja assim, mas por que eu estou gastando isso daqui? Quem foi o responsável por essa conta? Quem fez isso? E trate o seu contas a pagar como se fosse o seu bolso, porque de fato o é. Então, assim, ó, a administração dentro de casa é mais fácil. Tem uma figura de linguagem que muita gente usa, que é a conta do padeiro, né? O padeiro é o seguinte, ele sai de casa de manhã com algum dinheiro no bolso direito, ele recebe tudo que ele recebe e põe no bolso esquerdo, e daí depois ele desconta um do outro. Então, é uma administração diária por resultado. Acaba que é bastante interessante e inteligente. Na empresa, nem sempre dá para fazer isso, né? Mas é algo a se tratar, a se trabalhar aqui. Deixa eu ver, eu queria colocar com relação ao 5W2H, que é importante e tem a ver com aquela história da doméstica, da empregada que eu comentei. Se você não falar quando, onde, por quê, como, e o que fazer, ela vai se perder. Aquele exemplo é um exemplo de uma relação de trabalho de uma pessoa para uma pessoa. Agora, você imagina a confusão que pode causar se não ficar claro dentro dos seus departamentos o que, quando, quem, onde, quem vai fazer, como e quanto custa cada uma das coisas. Então, essa ferramenta, por favor, entrem na internet com calma. Tem também uma forma de você entrar e ela vir em branco para você preencher. Fica uma organização interessante e você pode desenvolver isso para coisas atuais que estão em andamento ou
para novos produtos, nova empresa que você queira iniciar. Então, eu acho que esse resumo de ferramentas, existem muitas outras, por favor, existem várias, mas eu acho que as que fazem sentido para essa conversa nossa de hoje estão aí. Tendências modernas. E agora eu acho que é uma conversa bastante produtiva que a gente pode ter. Deixa eu pôr aqui, esse daqui. E tirar as ferramentas daqui e isso daqui. Enquanto isso, também eu dou uma pausazinha, porque haja papo. Com relação a tendências modernas, veja só. Tem uma coisa que está aqui como tendência moderna, mas na verdade moderno é o nome, é só o nome. O benchmarking nada mais é do que você, no seu setor, você vai pegar uma empresa que produz o teu produto, ou que faz o teu serviço, presta o teu serviço, ou que vende as tuas horas de consultoria, você vai naquele cara, naquela empresa e diz, puta, esse cara é o Pelé desse negócio. Ótimo. Cola nesse cara. Vá ver o que ele está fazendo. Não tem isso de inventar a roda. Eu acho que existe, sim, a possibilidade, eu tratei disso aqui de inovação, mas, olha, melhorar ideias é inovação também. Então, quando vocês escutarem uma tendência de benchmarking, nada mais é, absolutamente nada mais é, do que você olhar para quem é excelente ou que faz aquilo com excelência, olhar, mas enxergar, né? Porque tem muita gente que olha e não enxerga. Verifique o que tem a oferecer essa pessoa, essa empresa, essa prestadora de serviço de diferente. Se ele tem uma máquina diferenciada, se ele tem uma forma de chegar no cliente diferenciada, se ele tem um treinamento específico para os homens de linha de frente dele diferente, enfim, você tem que entender aonde que ele está acertando mais do que você. Isso é uma tendência moderna. E eu posso falar um pouquinho da milha agora, porque hoje, por exemplo, nós temos lá engenharias associadas, desde de recebimento de matéria-prima, preparação de massa, máquinas de papel, conversão. São engenharias do mundo todo, com N diferentes nuances em cada uma delas. Ideias que nós pegamos na Ásia, ideias que nós trouxemos do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, pessoas que nos venderam consultoria e nos ajudaram em várias coisas. Isso é benchmarking. Então, assim, hoje, a mídia, em termos de preparo de massa, ela talvez seja benchmarking, porque nós recebemos visitas da Rússia, do Japão, enfim, que vem ver o que nós estamos fazendo aqui. Então, para você chegar a ser benchmarking, você não precisa inventar a roda. Dentro do teu negócio, não há essa necessidade. Você tem que saber quem olhar. Olhe para pessoas que estão em um outro patamar de conhecimento, em um outro patamar tecnológico. Isso é benchmarking. O restante daqui é o que nós tratamos de certa forma. Melhoria contínua é sempre. Nós temos que andar, nós temos que aperfeiçoar. Não existe processo parado. Eu comparo a economia de uma maneira geral, dentro de uma empresa, dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro de um hospital. Eu comparo sempre a economia como uma esteira. E essa esteira está em uma determinada velocidade que ela é dada de uma forma proporcional, não igual, proporcional ao índice de inflação e ao índice de oportunidade que você tem naquela região, naquele país, naquele estado, no caso. Se você ficar parado, você já está andando para trás. Essa esteira já está te puxando. Então, a melhoria contínua é você condenar absolutamente tudo que está sendo feito hoje. Buscar aperfeiçoar um novo produto, um novo custo, um novo processo. Para isso, você tem outras tendências, que é a qualidade total, que nós falamos ali, que é o downsizing, o downsizing, que é o quê? Na verdade, é você olhar para dentro da sua estrutura e dentro da sua estrutura você perceber que existem pessoas que podem te oferecer mais do que elas estão fazendo. Então, tem gente que olha o downsizing como um olhar assim, não, tem que demitir. Não é exatamente isso. Você tem que usar de uma forma mais inteligente os recursos que você tem dentro da sua empresa. Terceirização, na verdade, é você transformar em custos variáveis o que hoje é custo fixo. Lembrando que o que você terceiriza
se não está associado ao seu core, o seu objetivo de negócio, muito provavelmente a pessoa que está terceirizando essa tarefa vai desenvolver, através da qualidade total, um aperfeiçoamento que pode te gerar um custo menor do que você mesmo fazer. Então, é uma tendência que cada vez mais ganha proporções. A reengenharia e a qualidade total, elas se confundem em várias coisas. É aquela coisa de você condenar o hoje. O hoje está condenado. Então, deve se preocupar e deve se trabalhar demais com o novo, a inovação, a busca, aonde está o novo conhecimento, o cara que pode te trazer através do benchmark, de você verificar o que está sendo feito de melhor. Então, esse bojo de tendências é que todas as empresas, instituições, escritórios, elas precisam estar conectadas. Gente, agora a gente chegou na questão do gestão de conhecimento, que eu tinha colocado lá, um sujeito lá de 1960 e poucos, que já tinha isso em mente. A gestão do conhecimento, assim como o Johan, o Sapiens colocou, é relativo a pessoas. Quando você fala na gestão de conhecimento, você está falando em alinhamento de pessoas, em reconhecimento de talentos internos, em dar a voz e vez para quem está na linha de frente da tarefa dentro da tua instituição, dentro do teu negócio. É de uma extrema necessidade você olhar para dentro. Tem um outro conceito, que se você quer conhecer o mundo, dê uma volta ao seu quintal. E se você não conhecer os valores que você tem dentro da tua instituição, da tua empresa, do teu escritório, você não vai achar ou não dará valor ao lado de fora. Eles têm que ter vez, têm que ter voz. Existem outras ferramentas que não essas, que podem dar mais liberdade para as pessoas que estão com vocês. Treinamento é fundamental, fazer com que eles se comuniquem, dar voz. Eu acho que essa gestão do conhecimento, ela é de profunda necessidade para aquela inovação, para aquela reinvenção de negócio. E aí vem algo que nós, enquanto Mille, nós nos preocupamos e muito. Essa questão social, até na outra oportunidade que eu tive conversando, também na região de Santa Catarina, mas falando exatamente sobre o comportamento da Mille com relação à sociedade. Eu acredito muito que não é o governo que tem que exigir uma postura determinada com relação a impostos, com relação à participação da empresa na comunidade. A empresa, enquanto detentora do asset, enquanto apagadora do cidadão que está ali, do colaborador que está vendendo as suas horas para a empresa, ela tem como ética melhorar esse cidadão para a comunidade. Porque ela melhorando essa pessoa para a comunidade melhora, e a comunidade melhorando, a qualidade de vida dessas horas que você está comprando melhora também. Então, a responsabilidade social é um investimento, é um compromisso. E lembrem-se, hoje, ética é valor, é branding, é marca. Você ter condições de associar o seu nome com ética, com responsabilidade social, é um diferencial fundamental para você vencer concorrentes hoje em dia. Então, nesse momento de pandemia, veja os cuidados com os quais a Mille tomou com relação a evitar possíveis contaminações. Nós estamos comemorando agora 0 afastamentos. Hoje nós tivemos quer dizer, em 1.350 funcionários diretos. Então, veja, este é um dos exemplos que nós temos que citar, sim, de responsabilidade social, de ética, de vontade. Nós queremos que a comunidade de Canoinhas, Três Barras, Mafra, nós queremos que as comunidades ao nosso redor melhorem, porque quanto melhor elas forem, melhor é a qualidade do homem que vai estar colocando as suas horas a nosso dispor. E isso, sim, é o melhoramento contínuo. Então, é muito importante. Os 2 últimos tópicos dessas tendências modernas, gestão de conhecimento e responsabilidade social. Vale para todo tamanho de empresa, escritório, enfim,
vale para todo mundo. Melhores pessoas têm melhores resultados e, principalmente, resultados que valem a pena. Esses são os influenciadores modernos. Bom, agora, gente, agora isto será polêmico. Na verdade, eu sabia quando eu coloquei que seria polêmico. Por quê? Tem várias pessoas aqui que trabalham numa estratosfera com relação à região nossa, a nossa região aí. Então, eu vou colocar aqui as pessoas que estão, e é aquela coisa de você olhar para aquilo e tentar buscar dentro daquilo o que interessa. Não é que nós vamos ter enormes consultores, não, nada. São pequenos conceitos. E eu fiz questão de colocar esses pequenos conceitos só no nome, porque ganham os curiosos. Aí, depois a gente vai fazer um bookmark com as pessoas que foram, de fato, ir atrás de cada um desses daqui, para saber quem é. Deve ser 40%, se eu tiver sorte, se eu tiver algum tipo de poder de convencimento da minha escolha de colocá-los ali. A grande maioria vai dizer, olhar assim, puta, não conheço ninguém aqui, cara, puta, não vou nem ver. Não, mas ó, tá ali o nome, é importante dar uma olhada. Eu fiz um pequeno resumo aqui para dizer o porquê rapidamente de cada um desses daqui. Então, esse primeiro, Clayton Christensen, esse cara é bastante interessante porque ele é um dos que melhor se apropriou daquelas questões dos mitos da inovação. Então, ele fez um livro, O Dilema da Inovação. Isso foi em 1997. Esse livro foi fantástico. Ele deixou de ser professor, passou a ser consultor, agora deixou de ser consultor, passou a ser empresário. Então, ele inovou. Então, assim, ó, você tem que... Eu estava começando aqui, né, Reinaldo? Antes da gente de falar, estava começando, pô, vamos falar de quem tem resultado. Então, daí eu fui pegar lá do Lissone a definição do que é administrar, porque, pô, afinal de contas, tem que olhar para o bolso do cara também, né? Vamos dar uma olhada. Esse cara aqui fez resultado. O Sean King e René Morgon, desculpa, eles são os criadores do livro Oceano Azul. É fantástico isso, porque eles criaram um mercado, a inovação também trouxe um mercado completamente distinto, onde eles não tinham nenhum tipo de concorrência. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu citaria o Jim Collins, que é bastante famoso, tem vários livros, mas o mais famoso é o Built to Last, que é Feitas para Durar. Ele pegou várias empresas centenárias e verificou dentro dessas empresas quais eram os conceitos principais que fizeram com que as empresas cruzassem gerações. Vocês sabem que empresas familiares, principalmente, têm um enorme problema com relação à sucessão. E existem vários motivos para isso. Nesse caso, ele não foi nos motivos da derrota, mas ele tentou ser assertivo com relação aonde, de fato, as coisas coincidiam para dar certo. Eu acho que eu cobri bastante coisas. Veja que aqui, inclusive, tem o Porter de novo. Eu fiz questão de colocar mais uma vez o... Ah, não ficou do lado de fora. Eu queria ter colocado o 4, mas tudo bem. Talvez um cara que seja bastante interessante é o Don Tapscott, que ele fala de liderança, inovação, mídia e globalização. É Don Tapscott. E, além disso, o cidadão tem uma banda, se chama Men and Suits, ou seja, o cara é um baita empresário, um grande professor, um excelente consultor e ainda é tocador de teclado. Então, veja que no mundo de negócios você realmente tem que inovar, tem que fazer coisas diferentes, tem que se reinventar. Eu deixei para vocês todos aqui algumas dicas. Isso daqui, quando você fala em livros, meu Deus, os gostos são completamente ecléticos, né? Eu, por exemplo, sou torcedor do Internacional de Porto Alegre. Muita gente aí vai dar risada nesse momento. Enfim, cada um aqui vai ter que dar uma pensada se faz sentido, se não faz. Mas uma coisa eu tenho que falar para vocês todos, senhores e senhoras, não existe resultado, nem não estou falando só de empresário, não existe resultado individual.
se você não tiver o seu filtro bem formado. Porque se o seu filtro não for bem formado, você não vai conseguir nem determinar se você é feliz ou não. É tão importante você ter conhecimento, você administrar as suas vontades e você administrar as pessoas com as quais você decide ficar ao lado. E se você não tiver o mínimo de conhecimento dentro de uma determinada área, por favor, nem entre nela. Então, assim, ó, eu procurei fazer uma lista. Essa lista poderia ter N outros livros, mas talvez esses sejam quase que uma unanimidade. Então, era isso que eu tinha de provocação para vocês hoje. Eu espero não ter sido tão maçante. Tentei falar rápido. Gostaria de ouvir o feedback, se era o que vocês estavam esperando ou não, se foi muito técnico, se não foi. Eu estou à disposição, todos me conhecem aí, estou na Mille, o Reinaldo tem o meu contato, o André tem o meu contato. Fiquem à vontade no que eu puder ajudar, auxiliá-los. Eu estou vendo agora na tela, tem muitos amigos aqui, graças a Deus, amigos de qualidade, dos quais, inclusive, estou com bastante saudades devido a essa ausência. Mas, enfim, teremos tempo para confraternizar e espero que dentro daquela lista que eu falei, das pessoas com as quais valem a pena você investir o seu tempo, eu esteja incluso. Então, Daniel, com certeza muito interessante, né? Como sempre, faz as pessoas que te ouvem refletirem, né? E eu acho que, quem sou eu, né? Mas eu acredito que essas tiradas são fantásticas, que fazem a gente perder o sono. E se fazem nós perdermos o sono, alcançou o objetivo, né? Eu aqui, você falando, embora eu trabalhe na área de serviço, mas o conceito é o mesmo, né? Todos na mesma situação. Eu gostaria de passar para o Carlos, que é o presidente da Associação Empresarial de Mafra, né? E de antemão passar para ele fazer o uso da palavra e na sequência também para o Gilmar. E aí, lógico, eu não sei se alguém poderia nos auxiliar, se tem algumas perguntas no chat e tal, né? Para nós irmos conversando. Carlos, fica à vontade. Certo, obrigado, Reinaldo. E principalmente obrigado, Daniel, né, por nos trazer essas informações de forma muito completa e muito clara, né? Muito bom mesmo. Nossa, uma excelente palestra, uma excelente conversa. E realmente, né, como o Daniel coloca, né, com empresas melhores, a sociedade cresce, a sociedade melhora. E se queremos ter uma revolução 4.0, nós precisamos de pessoas 4.0. E essa é a função aí das entidades empresariais, né? Tá muito legal essa nossa parceria entre as ACIs aí, regionais, que assim, nós fazemos a nossa parte como voluntários, né? Mas o voluntário, uma forma que você cuida do empresário, das empresas, você cuida das pessoas que trabalham nas empresas. Assim como tem voluntários que trabalham em APAES, lá de Velhinhos, fazendo outras atividades sociais, nós temos essa função aí de cuidar das empresas. E muito importante, porque a empresa ela tem esse lado social totalmente, vamos assim, o crescimento de uma comunidade, ela vem do crescimento das empresas. Então, é isso que realmente acontece e essa é a nossa função, né? E como o Daniel falava, né, em nação, nós não podemos ficar esperando o decreto do fim do uso das máscaras para poder começar a reagir. Então, a gente vê que alguns mercados estão muito acelerados, até o segmento que eu trabalho está, de certa forma, acelerado, nossos fornecedores estão com pedidos atrasados, né? E, realmente, alguns setores estão, talvez, um pouco menos acelerados e talvez essa seja a tendência. Então, talvez ele nem retome mesmo, né? Então, nós temos que realmente, como diz o Reinaldo, perder o sono e hoje é o dia da gente começar a raciocinar ali e é o tempo de começar a repensar muitas situações. Excelente tema, né? Agradeço novamente, né, o Daniel, né, em nome aí da CI de Mafra, né? Estamos pertinho de Canoinhas aí, né? Nós temos inclusive transportadoras, pessoas que se relacionam inclusive com a Mille, né? A gente conhece algumas pessoas aqui de Mafra, então realmente é uma empresa regional, né, que realmente ela estando bem, estamos bem também, nós regionalmente, né? Isso é muito importante. Obrigado mais uma vez, Reinaldo, né? Passa a palavra aí. Obrigado.
Valeu. Então, beleza. Gilmar, presidente da Associação Empresarial de Itaiópolis. Boa noite aí, boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os associados, boa noite, Daniel. Boa noite aí, Carlos. Cumprimento aí a todos aí. Daniel, excelente tema, não poderia ser melhor o teu tema, como você mesmo falou ali, né? Ele é um tema que ele aborda a todos, a organização, como você disse, desde uma limpeza doméstica até uma empresa, tudo está ligado, né? Se você não fazer uma boa gestão, se você não tiver uma organização, um ideal, é difícil você conseguir alguma coisa, né? Parabéns mesmo aí pela sua brilhante palestra, né? O Reinaldo aí foi muito feliz na escolha, aí. Parabéns aí, Reinaldo, né? Aí vocês sempre botam nós no compromisso aí de Itaiópolis ser a próxima, né? Mas, muito bem, muito boa a palestra. Eu até ali fui escutando e fui aproveitando vários prints de tela ali, como dica de frases, leitura. Nossa, excelente mesmo. Até pediria aí, se você pudesse ali passar esses slides para nós. Não, estão disponíveis. Eu vou deixar com a Andréa e ela fica à vontade, por favor. Ficaríamos aí agradecidos. Mas então tá joia, muito obrigado e vamos aguardar as próximas aí. Obrigado, um abraço a todos aí. Daniel, eu ouvindo, né, você falar e conheço a Mille, conheço a história do seu Lissone, inclusive, um dos oriundo de Maringá, né, que inclusive iniciou numa oportunidade, tive aqui próximo aqui, numa oportunidade no Planalto Hotel, numa confraternização, conversar sobre desenvolvimento, enfim, conheço, não tenho intimidade com ele, mas conheço toda a trajetória dele, que é uma trajetória muito interessante e tal. Sei do potencial da Mille, lógico, isso é indiscutível, mas qual é a recomendação? Porque que você daria no sentido assim, vamos fazendo uma analogia com a própria Mille, né? A Mille quer ser a maior empresa do mundo, qual é o objetivo, qual é a meta, e em contrapartida um conselho para nós, digamos, empresários, muitos de um porte maior, outros médios, outros pequenos, tal. Como ele deve pensar? Porque eu hoje vejo sim, eu trabalho com contabilidade e percebo que em alguns momentos o empresário ele chega e dá uma estabilizada, né? Ele diz assim, poxa, eu quero viver, né? E você mencionava algumas situações ali no início. Eu tinha tenho um dingo, né? Tenho dois até, inclusive. Um que é possível empreender e prosperar no Brasil. Nossa, muitas vezes criticamos, mas é possível, né? Esse é meu dingo. E tem um outro que digo que inovar é preciso, renovar é necessário. Isso sempre, em tudo, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida particular. Qual é a dica que você diz para... Porque tem empresários, às vezes, que ele cresce correndo do que está vindo atrás, né? Outros crescem buscando o crescimento. O que você diria sobre isso? Qual é o momento? Eu acho que eu sou otimista por opção e penso que o céu não é o limite porque existem pegadas na lua, né? Então não é mais o limite. Então, o que você diria nesse sentido? Não sei se você conseguiu expressar aí para... Não, eu entendi. É assim, ó, eu acho, inclusive, veja, um dos grandes passos, de fato, para as coisas começarem a entrar nos trilhos, não somente para empresário, tá? Para para profissional liberal, para um bom profissional, enfim, é você estar indignado com relação ao que você está fazendo. Então, como eu conversei antes, assim, veja, no exemplo do Lissone, da pessoa do Lissone, ele, nesse momento, está comprando terra, plantando, né? Quer dizer, você imagina o horizonte em termos de resultado de uma empresa que tem um andamento, que tem todo um comprometimento com relação ao mercado brasileiro, criou uma nova empresa que é uma empresa florestal, está criando uma nova empresa com um cunho
mais voltado para o lado financeiro. Enfim, é um empresário de fato, porque ele trabalha como futuro e não olha exatamente agora eu preciso descansar, agora eu mereço me tranquilizar. Não, ele trabalha como um operário da própria empresa. Então, eu vejo isso, de fato, eu tento seguir esse exemplo, onde existe um objetivo maior. Você tem que viver bem com o que você tem. Então, se você está sofrendo, de fato, para você continuar, isso é porque você está fazendo algo que não é tão natural. Se você conseguir olhar, e se isso não for culpa do mercado, porque também existem alguns mercados que, infelizmente, estão saturados, mas se você tiver aonde inovar, se você tiver condições de seguir adiante, de continuar sonhando, então você está exatamente na linha correta. Agora, eu faria, tá, Reinaldo, uma outra provocação. Eu acho que nós temos na região, eu estou lisonjeadíssimo com o convite e tal, mas eu acho que o fato de nós nos reunirmos num horário em que absolutamente não atrapalha ninguém, é um horário que nós estaríamos com a nossa família e podemos estar graças a essas ferramentas, no sentido de continuar essas provocações, continuar esses depoimentos talvez com outro contexto e até mesmo convidar o próprio Lissone. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele ficaria extremamente lisonjeado de participar de uma conversa. Aliás, eu tenho visto que ele participa de vários outros grupos com empresários, com novos empresários, enfim, é algo que ele gosta, curte de fazer. Eu acho que vale a pena, inclusive, muito provavelmente essa resposta teria muito mais qualidade na pessoa dele do que na minha. Mas, assim, ó, eu falo do que eu vivo. Assim, eu gosto do que eu faço e por isso eu me sinto bem. E em nenhum momento, Reinaldo, eu tenho pena de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho uma ambição para o futuro de tornar as coisas maiores de uma forma mais fácil, mas não é sentando que isso acontece. Então, é o dia a dia, é exatamente colocar em prática tudo que você escuta que as outras pessoas fizeram, analisar com o seu filtro e agir. Tem que agir. Não pode não agir, que não agir é pior. Muito bem, Daniel. Então, eu acredito que nós poderíamos ficar aqui várias horas conversando, né? Estamos há quase 1h30 conversando. Você deve estar com a garganta seca já, né, Daniel? Tem um chazinho aqui, tem um chazinho. Eu tentei correr o olho aqui na lista das pessoas. Nossa, fiquei muito feliz da participação das pessoas. Não tinha dúvida que seria um show, né? Não tinha dúvida, conheço já o Daniel de outras oportunidades, como eu mencionei no início. Estou muito satisfeito, Daniel. Pode ter certeza que eu vejo, sim, me permita, Carlos, me permita, Gilmar, a Associação Empresarial de Canoinhas, ela tem o nome, mas Três Barras, ela faz parte da nossa base. E hoje, assim, eu me sinto bastante realizado como presidente que estou dessa entidade, que nós estamos atingindo, porque são empresários de Canoinhas, um palestrante com uma empresa em Três Barras, lógico, em outra, em Curitiba e tal, mas em Três Barras. Então, nós estamos abrangendo aí 50% do Planalto Norte, considerando Mafra, Itaiópolis, Irinópolis e tal, estamos atingindo. Estou muito realizado, valeu muito a pena. Eu me sinto, saio daqui imaginando assim, que tudo é possível, né? Tudo é possível fazer, tudo é possível. Os conceitos, por mais tradicionais, clássicos, vamos chamar de clássicos lá, eles ainda estão atuais, como muito bem mencionados, né? Muito bem mencionados. Então, assim, Daniel, eu queria estar na sua presença e te dar um abraço de agradecimento, mas infelizmente não posso fazer isso, né? Mas receba meu abraço fraternal aí, certo? E dizer que foi uma grande satisfação. Estou muito feliz. Parabéns pela gestão que o Grupo Mille faz. Parabéns por tudo que tem feito no aspecto social, que eu tenho acompanhado, inclusive, né, Daniel, aí, principalmente nesses últimos meses aí, de março para cá. Vocês estão de parabéns. E eu só tenho, e me permita aqui as demais associações, em nome de todas as associações que estão aqui envolvidas, agradecer, né, a tua disponibilidade, agradecer a presença de todos, com certeza contribuiu. Então, eu acredito que com isso encerramos, né, 20 horas, pontual. Tem uma pergunta ali, ó, tem uma pergunta, acho que podemos fazer uma pergunta ali, pode fazer, Elcio.
Daí, Daniel, daí, Reinaldo, tudo bem? Tudo bom, Elcio? Eu Nosso gerente de TI. eu tenho o prazer de ter conhecido o Daniel já conheço a trajetória dele de Mille, trabalhamos muitos anos juntos. Foi excelente profissional, aprendi muito com ele no tempo que convivemos de empresa e essa empresa também, né? Porque temos nosso grupinho também de churrasco, né? Hoje não é possível mais, mas Mas sempre que... Por enquanto. E quero parabenizar aí os organizadores, ao Daniel aí pela excelente palestra que fez aí para nós aí. Eu vou aproveitar, Elcio, que tu está aí, porque exatamente o Elcio é um dos grandes exemplos que nós tivemos de pessoas que entraram na Mille e se criaram com a Mille e criaram a Mille. Então, é assim, ó, um tempo em que nós agradecemos, nós enquanto Mille agradecemos o Elcio nos agradece e as duas entidades, ou seja, as pessoas crescem juntas. Todos os que conviveram lá atrás têm saudades demais de ti e agora você está gastando o teu tempo com o nosso querido Ricardo Malon, sorte dele. Um abraço. Com certeza, né? Eu acho que eu tenho sempre comigo que o teu conhecimento, tudo aquilo que você aprende no decorrer dos anos, isso ninguém tira de você, né? Então eu aprendi muito com o Daniel, com o seu Lissone, um excelente empresário e tal, com os colegas que tive na Mille, né? Então, tudo é aprendizado e isso a gente leva para a vida, né? Que bom, que bom, que bom. Muito bem. Então, Daniel, novamente, muito obrigado. Sinta-se abraçado virtualmente aí. Uma boa noite a todos. Posteriormente, eu mando uma mensagem para você no particular, te agradecendo novamente. Estou muito contente. Tá, foi fantástico, adorei. Obrigado. E obrigado, e com certeza, vamos seguir o teu conselho, vamos fazer novos momentos. Essa troca de informação sempre é muito, muito interessante e muito proveitoso, né? Um grande abraço a todos e até uma próxima. Até mais. Um abraço. Tchau, Valeu. Tchau, Daniel. Tchau, obrigado. Valeu.